Nosso culto, né, de Natal, programação toda especial, foi domingo. E aí eu estava meditando, qual será a palavra de quarta-feira, dia 24. Baixa um pouquinho aos 6. Isso. Culto de Natal já foi, mas é dia 24, é Natal. E eu estava meditando, queridos, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. E nós vamos ler um pouquinho, alguns versos. E o capítulo 2, a partir do verso 6, do verso 1 ao verso 5, Paulo está falando ali para com Colossenses, ali para com o povo, e no verso 6 ele começa uma orientação. E essa orientação vai caminhar por todo o restante do capítulo 2 e vai terminar somente nos primeiros versos do capítulo 3. Entendendo nós, queridos, que o capítulo quem colocou fomos nós. A Bíblia, quando foi escrita, ela não foi escrita com esses capítulos, eram cartas, mas para uma compreensão melhor nossa. Então, aqueles que começaram a transcrever, aqueles que começaram a traduzir, iniciando então, começaram a colocar capítulos. Mas o contexto que eu vejo nessa carta, ele vai se misturar aos dois capítulos. Ele foge do encerramento do verso final do capítulo 2 e ele vai até o início do capítulo 3. E eu gostaria, que os irmãos me perdoassem, mas eu gostaria de ler todos esses versículos, para nós termos uma compreensão daquilo que Paulo está falando, e depois começar então a falar um pouco sobre o Natal, do que eu entendo do que o apóstolo Paulo está falando nesses versos. No capítulo 2 de Colossenses, a partir do verso 6, ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou da lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce, o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético,
Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vos também sereis manifestados com Ele em glória. Amém, queridos? Eu estava meditando um pouco nesse texto, pastor, mas o que tem a ver esse texto com o Natal? O que tem a ver esse texto com o nascimento de Jesus? Ora, nós temos compartilhado e falado já desde o início do mês, que o Natal é a vinda de Jesus e a sua morada em todos aqueles corações que o aceitam. A vinda de Jesus traz a sua vinda, os seus ensinamentos, a sua crucificação, a sua morte, a sua ressurreição, a sua glorificação. Quando nós lembramos do nascimento de Jesus, nós lembramos do Jesus como um todo. Nós não podemos apenas relembrar aquele Jesus só que nasceu, mas o relembrar do Jesus como um todo. E aqui Paulo ele vai falando algumas coisas que eu quero parar um pouquinho e refletir. Paulo vai falar sobre vãs filosofias, sutilezas, pensamentos que podem afetar a vida de um cristão se ele não estiver firme no Senhor. Como diz no verso 6, ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor assim andai nele, radicados nele, edificados nele, confirmados na fé, como fostes instruídos. E ele começa a colocar daí, cuidado para que ninguém venha te enredar com filosofias, vãs sutilezas, conforme tradições dos homens, rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E quando eu leio esse verso 8, eu me deparo com o Natal que nós vivemos hoje. Um Natal que, se nós olharmos para o Natal hoje, esse Natal ele foi enredado por uma filosofia que não é a filosofia do verdadeiro Natal. Nós entendemos que o verdadeiro Natal é o nascimento de Jesus, mas a filosofia diz que o Natal, a história mudou. É Jesus. Mas espera aí, nessa história tem um velhinho, gordinho, barbinha branca. Vamos colocar essa história também. E com suas sutilezas, conseguiram transformar parcialmente o Natal nas tradições dos homens. Se nós pegarmos e fazemos uma pesquisa, todos comemoram o Natal, mas a grande maioria comemora o Natal segundo a tradição do homem. Presente, dinheiro, grana, isso é o que importa. Uma boa economia. Os comerciantes esse ano não terão tantos motivos para se alegrar assim. As compras desse Natal, segundo os dados, não serão tão boas quanto do Natal passado. E vão se entristecer. E provavelmente, e com certeza vão se entristecer, porque o Natal e o sentido de Natal para eles está na tradição do homem, e não na tradição de Deus, na tradição do Cristo, na tradição do menino. Se mudou, também nele está aperfeiçoado, ele é o cabeça. Então Paulo ele vai mostrando aqui, olha, é preciso estar olhando para Cristo, porque Ele é a razão da vossa existência, porque Ele é a razão pela qual vocês ainda estão vivos. Ele é a razão pela qual nós permanecemos aqui. E ele vai colocando, e aí ele vai indo um pouco mais a fundo ainda. Verso 8, e ali ele vai falar um pouquinho das filosofias e sutilezas. A partir do verso 16, ele vai colocando sobre igreja. Eu creio que agora Paulo ele vai dar uma apertada na igreja.
mais profundo. Paulo ele fala, ó, que ninguém vos venha, né, a enganar com filosofias e vãs sutilezas. Mas Paulo, quando ele começa no verso 16, ninguém pois vos julgue por coisa de comida, bebida, festa, lua nova, sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum, na sua mente carnal. Paulo ele vai dizendo, olha, vocês estão trocando o Evangelho. O Evangelho é Jesus. Nós temos que lembrar do menino, Emanuel, Deus conosco, Senhor e Salvador. A Ele toda a honra e toda a glória. A Ele nós devemos estar prestando o nosso culto. Mas Paulo vai dizendo, olha, vocês estão mudando tudo. Alguém chega aí com uma visão que viu um anjo, e aí muda até o nome da igreja. Coloca lá, né? Igreja Batista do Anjo. E aí, se bobear, uns vão mais profundamente, porque viu o anjo descer, aí ainda faz aquelas heresias, que quando é para fazer heresia, é para fazer mesmo, né? Igreja Batista do Anjo Caído. Aí vai fundo mesmo, vai fundo na heresia. Mas tem pessoas que estão trocando o Evangelho da cruz, o Jesus. Porque eu me lembro muito, eu não sei se no Rio de Janeiro teve na década de 90 alguns movimentos, dente de ouro, paletó santo, guspe santo, porque alguns era guspe, não era paletó, né? O pastor saía falando, saía cuspindo, todo mundo caindo. Eu me lembrei disso ontem, eu estava assistindo um filme, até chamei a Jura, mas já estava no fim, né? Aquele filme é uma comédia, mas é uma triste notificação. Fé demais não cheira bem. É um filme muito antigo e que está baseado nesse personagem que faz cura, que visões, mas é tudo armado. É alguém lá atrás pegando os nomes e com um ponto passa para ele lá na frente, e ele vai então fazendo profecias, ele vai fazendo tantas coisas. E quando eu olho para esse texto no início, eu me lembro da década de 90, que era uma coisa assim, alguém falava um pouquinho mais espiritual, a crentaiada deixava de ir para o culto da igreja, ia tudo na casa daquela pessoa, não sabia quem era, não sabia o nome, não sabia de onde vinha, mas estava tudo lá na casa. E Paulo vai falando aqui, ó, o que vocês estão pensando? É Cristo em que deve ser buscado, é o Senhor que nasceu, é o Senhor que foi crucificado e que ressuscitou. É Ele que deve ser buscado, não esses que vocês começam com as vossas cabeças. E a Bíblia já nos fala que enganoso é o coração do homem. Queridos, toda vez que nós começamos a arquitetar e planejar a igreja com os nossos pensamentos, queridos, esse é o primeiro passo da certeza do fracasso, porque não vai. Porque a igreja não é cabeça, igreja é corpo, cabeça é Cristo. Então Cristo coordena e dirige, nós como corpo apenas seguimos. E Paulo está falando sobre isso. Se vocês estão se perdendo, vocês estão deixando que, aí volto no verso 8, que filosofias e vãs sutilezas e tradições humanas comecem a vir sobre vós. Tradições humanas venham sobre vós e mude toda. 3 crianças estavam caminhando, e essa história todos vocês conhecem, e de repente viram uma imagem que apareceu no céu. Fátima, para alguns, Maria. E começa toda uma teologia em cima de uma visão de 3 crianças. Que inicialmente a igreja, essa história todos conhecem, da igreja católica, ela coloca os pés para trás, não é bem assim, mas que posteriormente ela vai reconhecer isso. E começa a fazer toda uma tradição, toda uma história, com vãs sutilezas, e mudam tantas coisas. Pastor, mas é eles.
Ah, queridos, se nós olharmos para dentro das nossas igrejas, nós vamos estar percebendo coisas tão terríveis quanto a igreja no passado fez. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, por que como se vivesses no mundo? Não sujeitai-vos às ordenanças, não manuseeis, não proveis, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois todas essas coisas com uso se destroem. Paulo está dizendo, quer ficar nessa caminhada? Tudo isso vai se destruir um dia, porque tudo isso vai se acabar. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade. Olha como as coisas, e eu gostei muito dessa tradução, quando ele coloca como culto de si mesmo, ou seja, a adoração a si. E olha como as coisas são sutis, e como os pensamentos e a mudança vai acontecendo. Natal era Jesus, início. Era Jesus, nascimento do Senhor, do Messias, do Salvador. Jesus, Jesus, Jesus. Presente para Jesus, presente para Jesus. Peraí, vamos colocar um bom velhinho. Vamos colocar o papaizão Noel aí. E aí agora vamos começar a estimular a compra de presentes para pessoas. Vamos lá, compra de presentes para dar. Ainda parece que tem um sentimento, ainda um espírito natalino. Eu vou dar presente. Neste Natal, não sei se os irmãos viram as reportagens, os irmãos se viram, perceberam qual foi o maior crescimento de intenções de presente? Sim, mas a intenção de dar para quem os presentes? Para si mesmo. Várias pessoas sendo entrevistadas, você sair agora, vai comprar um presente para quem? Para mim, porque eu mereço. Resposta: eu mereço. Levantou que horas? Veio comprar o tênis para o filho? Não, para mim, porque eu mereço. Sou filho de Deus. Olha como as coisas vão mudando. Aquilo que era intencionalmente tirar de Jesus o foco, dar o presente, ainda com um espírito natalino de presentear, começa a mudar. E agora começa-se o auto-presentear, o culto a si mesmo. O próximo já começa a ficar de lado, porque antigamente era assim: o pai de família, a mãe de família tinha os filhos, vamos comprar presentes. O que eu vou comprar para mim? Não, eu vou comprar para mim. Não, eu vou comprar um parzinho de meia para mim, mas eu vou dar uns bons presentes para minha esposa e para os meus filhos. Era assim. Os pais faziam isso. Agora vai mudando, peraí. Peraí, primeiro eu vou comprar meu celular, bom, bonito, o negócio tem que ficar igualzinho o negócio, que se eu for dar. As coisas vão mudando. As filosofias e sutilezas, doutrinas do homem vão adentrando na sociedade, e a sociedade vai achando isso muito normal. E o culto a si mesmo, ele vai aparecendo. E ele vai crescendo ao ponto que poderá chegar um tempo em que o Natal, em parte, realmente se esqueça do verdadeiro sentido. O Natal não acaba, porque é muito lucrativo. E por isso ele ainda pendura como a maior data. Se ele não fosse altamente lucrativo, creio eu que o Natal seria apenas comemorado dentro das igrejas e não na sociedade. Porque a sociedade só comemora, a sociedade só se apega naquilo que traz lucro para si mesmo. Culto a si, culto para si, de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum. Sabe, queridos, tudo isso que se faz, que valor tem? Os presentes são bons, perfumes cheirosos. E nem estamos falando de boticário, jitiqui, né, essas coisas, né? Eu quero, faz favor aí, pois comercial, né? Estou falando desses perfumes. Fala aqueles perfumes caros. Acaba. Dá 2, 3 meses, dependendo da mulher e do homem, porque tem pessoas que não passam perfume, né? Não é aquela gotinha, ele faz assim,
Né, filhão? Cadê o filhão? Né? Se banha de praia, aí acaba logo. Os carrinhos, o carrinho dura quanto tempo? Pouquinho, já vai. E se ele durar, ele é bom enquanto está ali no início. Aí já acaba, os presentes se vão, as roupas se gastam, tudo isso vai passar. Mas nosso amor a Jesus, esse permanece. O amor de Jesus para conosco, esse permanece. A vida em Cristo, essa permanece. Por isso que, se nós recebemos Cristo, Senhor Jesus, devemos andar nele, devemos estar radicados, edificados nele e confirmados na fé, como fomos instruídos. E não devemos, de forma alguma, deixar que essas vãs sutilezas e filosofias possam nos afastar da presença do Senhor, possam nos afastar do verdadeiro sentido de ser um cristão, do verdadeiro sentido do Natal, do verdadeiro sentido de uma Páscoa, do verdadeiro sentido de caminhar com Cristo. E aí ele vai então no verso 3, e como fazemos isto? Precisamos pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E aí, criançada, pensar nas coisas lá do alto não é o Papai Noel que está vindo com rena, não. Eu trazendo presente. É pensar lá no alto em Cristo, em Deus. Essa é a forma pela qual nós podemos enfrentar todo esse pensamento de uma sociedade. E vamos colocar também os seus pontos nos seus is. Todo um pensamento que o diabo impõe sobre esta sociedade e que automaticamente essa sociedade também tenta impor sobre as nossas vidas. Nós precisamos então estar olhando para o alto, não para as coisas que são aqui da terra, porque vivemos com Cristo e em Cristo devemos permanecer. Quando assim cremos e assim vivemos, nós compreendemos um verdadeiro sentido de Natal. Nós refutamos as coisas. E aí não vivemos o Natal do dia 25. E aí nós não vivemos o Natal de dezembro. Nós vivemos o Natal de todos os dias. Porque todos os dias o Senhor Jesus nasce em nossos corações. Porque todos os dias Ele se manifesta em nossas vidas e nós podemos contemplar a sua glória de dia após dia. Nós podemos contemplar aquilo que Ele tem para nós, mas para isso precisamos estar olhando para as coisas que são lá do alto, as coisas que vêm lá do alto, não nos deixando ser levados pelas tradições dos homens, pelas vãs sutilezas, pelas filosofias, rudimentos desse mundo, que vão contrário aos ensinamentos do Senhor Jesus, que vão contrário àquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém, queridos? Vamos orar. Os irmãos sabem, né? Vamos estar orando pelo Eliseu. O Eliseu, o homem abençoado, né? Foi passar o Natal com o papai e com a mamãe lá em Curitiba. Pena que só vai poder sair do hospital amanhã à tarde ou quinta-feira cedo. Ele teve um problema de pedra no rim e ficou aqui na maternidade, não deu, teve que ir hoje para Curitiba e lá já chegando, já fez os exames e já teve que fazer a cirurgia, já fez, já está bem, está em recuperação, mas vamos orar, né, pela vida do nosso irmão. Vamos estar orando pela família daquelas pessoas que estão viajando. Sabemos que algumas pessoas já saíram hoje de viagem, outras estarão saindo amanhã, outras no dia 26. Vamos estar orando por esse pessoal que vai estar viajando, que Deus possa cuidar, que Deus possa estar conduzindo. Vamos orar pela nossa igreja, pelo agir de Deus aqui dentro, onde nós estamos, para que Deus possa se manifestar com todo o seu poder, com toda a sua glória sobre as nossas vidas. Vou pedir para que o Sidney possa fazer esta oração, tá? Pedindo pelo Eliseu, né? Então você vai orar pedindo pelo Eliseu, para que Deus possa cuidar, que Deus possa zelar uma boa recuperação, consolá-lo, que passar, né, um Natal, uma virada assim em hospital não é agradável, com certeza. Então, Deus esteja
com ele, né, nesses dias que ele vai estar lá em Curitiba, terminando esse tratamento. Vou estar pedindo para que a Vanessa possa estar orando pelas pessoas da nossa igreja que estão em viagem. Algumas pessoas que estão aí viajando, já foram, outras estão indo, para que Deus possa cuidar, para que Deus possa estar zelando. E vou estar pedindo para que a Jura possa estar orando pela nossa igreja, para que Deus possa estar nos tomando cada vez mais, e assim como diz a sua palavra, Ele fazendo o crescimento, Ele dando crescimento em nossas vidas. Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar e vamos estar orando, e após a oração da Jura, eu estarei fazendo a última oração.